Olá, olá, seja muito bem-vindo ao Leia a Bíblia. Nós estamos lendo a palavra de Deus, nós estamos lendo Lucas, este texto maravilhoso, este livro maravilhoso, né? E nós estamos em Lucas 19. Hoje nós vamos ler um clássico, Zaqueu. Então, bora lá. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. A gente já viu no 18 que Jesus estava indo para Jericó, né? Enquanto ele estava indo, encontrou o cego. E agora ele entrou em Jericó. E aí ele estava atravessando a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. O texto anterior nos diz que Jesus estava passando com a multidão. O cego ouve a multidão e pergunta o que está acontecendo. Tá? Só para você entender que há um contexto baseando o texto anterior a esse. Tá? Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, presta atenção, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Ai. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Um ponto importante aqui, só para conhecimento: ele deu metade. E se ele tivesse extorquido alguém, ele devolver 4 vezes mais. Jesus disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus vai até a casa de Zaqueu estar com ele. Aqui não diz diálogos, não diz nada. Mas diz que Zaqueu se levanta e diz: Olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres. Estou dando. Livremente, sem apego. E se eu extorquir alguém, eu vou recompensar 4 vezes mais. Frutos de arrependimento. E Jesus disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque você também é filho de Abraão. Eu vim para salvar o que estava perdido. Às vezes a gente vai ter que gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas algumas vezes a nossa atitude é querer ver Jesus. E quem vai estar olhando para nós, em cima da figueira brava, é Ele. É Ele. É muito interessante porque se a gente olhar nos fundos dos olhos de Jesus, nós vamos nos ver. Como nós estamos? Não. Como nós somos. Jesus ele diz assim: Este homem é filho de Abraão. Este homem é filho de Deus. E que a gente possa olhar nos olhos de Jesus e ver os nossos olhos refletidos nos olhos, e nos ver refletidos nos olhos dele. Não como estamos, mas como somos. E podemos ter atos e atitudes de arrependimento, de entendimento de quem Jesus é. E possamos encontrar salvação nele. Porque nós somos os perdidos, nós somos os doentes, nós somos os enfermos, nós precisamos de Jesus. Vamos continuar. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino ia se manifestar de imediato. Então Jesus está contando uma parábola diante de um entendimento que o povo tinha de que o reino ia se manifestar de imediato. E ele diz: Um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos, e lhes deu 10 minas. E disse ele: Façam esse dinheiro, que é as 10 minas, render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e depois enviaram uma delegação para lhe dizer:
Não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos, a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinha lucrado. Primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O senhor respondeu: Também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina, eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O Senhor respondeu: Eu o julgarei pelas suas próprias palavras. Servo mau. Você sabia que sou homem severo e que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então por que você não confiou meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, receberia com os juros. E disse ao que estavam ali: Tomem dele a sua mina, e deem-na ao que tem 10. Senhor, disseram eles, ele já tem 10. Ele respondeu: Eu digo que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. Aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Aqui, Jesus está contando sobre a questão de que talvez o reino ele não vai se manifestar de imediato, mas que vai ser entregue algo às mãos dos servos para que seja multiplicado. E aquele que multiplicar vai ser um bom servo, mas aquele que não fizer o que é para ser feito, né, será tratado como um mau servo e vai perder tudo. Então, que a gente possa refletir sobre isso. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfage e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: Vão ao povoado que está adiante, e ao entrar encontrarão um jumento amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhe perguntar: Por que o estão desamarrando? Digam-lhe: O Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumento, seus donos lhe perguntaram: Por que vocês estão desamarrando o jumento? E eles responderam: O Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e o fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. E quando ele já estava perto da descida dos Montes das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz por todos os milagres que tinham visto e exclamavam: Bendito é o Rei que vem, em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. E quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: Se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos constituirão trincheiras contra você, e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também lançarão por terra você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Deus está chorando sobre a cidade, tá? Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo, e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será a casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Todos os dias eles ensinavam no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres das leis e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Esse choro de Jesus por Jerusalém tem a ver, né, com muitas coisas do Velho Testamento.
e faz sentido aqui diante do contexto bíblico, tá? Mas Jesus está a caminho da sua morte e ele chega ali no templo e, né, enfim, ele exorta o povo que está vendendo e o povo já está querendo matá-lo, né? Mas não consegue encontrar um jeito. Afinal de contas, Jesus vai ressuscitar em domingo de Páscoa, né? A Páscoa, ela tem a simbologia da morte de Cristo, mas ela não foi instituída na morte de Cristo, e sim na saída do povo do Egito, né? Então tem uma simbologia, e essas simbologias se unem na morte e ressurreição de Cristo, e isso é muito importante, e mostra o controle e a soberania de Deus, e que os homens e tudo, o universo, tudo, está para cumprir os preceitos e a vontade do nosso Deus. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado do seu coração. A palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela não volta sem cumprir o seu propósito. Então, que você deixe ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Eu vejo você em Lucas 20. Deus te abençoe.